Hoje, a nossa investigação foca em um documento que, olha, promete mudar radicalmente a forma como a gente pensa a produção agrícola e a recuperação ambiental. E bota radical nisso. É uma quebra de paradigma bem grande. Exatamente. A gente tem em mãos um relatório de pesquisa de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, escrito por Tiago Santos da Silva, e traz dados e projeções que vão até o ano de 2026. É bem recente. E o tema central, para quem está acompanhando a gente, é a macroeconomia da transição agroflorestal, ou simplesmente a sigla MTA. Isso, e a missão da nossa análise de hoje é tentar entender como esse modelo matemático e acadêmico tenta transformar uma ideia que, muitos ainda consideram uma utopia, sabe? Sim, aquela visão romântica da coisa. Pois é. A ideia de converter pastos mortos e completamente degradados em florestas biodiversas e altamente lucrativas e transformar tudo isso em um protocolo financeiro e ecológico padronizado. Algo que possa ser replicado em qualquer lugar. Esse é o ponto-chave. Ok, vamos desempacotar isso, porque é complexo. E para visualizar o tamanho desse desafio, eu quero propor uma imagem clara aqui. Manda ver. Normalmente, quando a gente pensa em construir uma fábrica de alta tecnologia, a expectativa é de precisão absoluta, né? Com certeza. Tem o terreno, os tratores limpando a área. Exato, fundações de concreto sendo despejadas e uma planta arquitetônica super detalhada onde cada viga de aço tem o seu lugar exato. É um processo totalmente linear. É bem previsível. E, assim, a engenharia clássica oferece esse conforto. O mercado financeiro adora isso. Claro, o mercado gosta de coisas que podem ser medidas, categorizadas e executadas passo a passo, né? Com garantias reais de que o resultado final vai ser idêntico ao projeto inicial. Só que o desafio que esse documento da UFSC propõe vira essa lógica de cabeça para baixo. Totalmente. Imagina tentar construir essa mesma potência produtiva, essa fábrica de altíssima tecnologia, em cima de um pasto pisoteado e sem vida. E sem concreto, sem aço. Pois é. As únicas matérias-primas disponíveis são sementes, luz solar, tempo e os processos biológicos que são invisíveis a olho nu. O grande problema é que até hoje os agricultores tentavam fazer essa transformação sem ter uma planta arquitetônica oficial. E a ambição da macroeconomia da transição agroflorestal, a MTA, é justamente criar essa planta. Estamos falando de tentar codificar a natureza, digamos assim. E o relatório aborda isso partindo de uma revisão bem grande, não é? Nossa, gigante! É uma síntese recente de 67 estudos diferentes só sobre sistemas agroflorestais sintrópicos. 67 é muita coisa. É, e a literatura científica já tem um consenso muito claro sobre a parte da ecologia. Esses sistemas que basicamente imitam a sucessão natural das florestas misturando plantas de diferentes alturas, eles são ferramentas incríveis. Eles sequestram carbono de forma massiva, certo? Sim, recuperam a fertilidade de solos que, pareciam perdidos, têm a água da chuva e trazem a biodiversidade de volta. No papel, a teoria ecológica é simplesmente irretocável. Ah, mas aí é que tá. Se é tão perfeito no papel, por que a gente não vê fazendas sintrópicas dominando o mundo rural? Excelente pergunta. Porque, sério, se faz tão bem pro solo e pro clima, a lógica dita que todo produtor deveria estar fazendo isso agora mesmo. Mas essa é a barreira crítica que o documento aponta. Apesar dos benefícios ambientais óbvios, os resultados no campo são frequentemente documentados como mistos, sabe? Mistos, como assim? Quando o foco é apenas a produtividade bruta. Ou seja, em alguns anos a produção de alimentos é fantástica, mas em outros o sistema parece que foca mais em crescer madeira do que em gerar comida. Entendi. Fica instável para quem depende daquilo para comer ou vender. Exato. E tem mais um detalhe. Existe uma barreira de entrada operacional gigantesca aí. O trabalho braçal. Isso. Para implantar uma agrofloresta hoje, existe uma dependência enorme de conhecimento local, quase empírico, e uma demanda por trabalho manual que é incrivelmente intensiva. O que me faz questionar muito a viabilidade disso para o mundo real, fora de projetos pequenos. É o gargalo clássico. Porque se a agrofloresta exige tanto suor, tanta observação diária de como uma planta faz sombra para outra,
Isso soa muito como uma receita de bolo de avó. Uma receita de bolo de avó. Gostei da analogia. É, aquela receita maravilhosa que só a avó acerta porque ela sente o ponto da massa com as mãos, sabe? Uhum. Não tem uma medida exata. Exato, mas é impossível pegar essa receita, industrializar e mandar uma fábrica replicar perfeitamente em 1000 unidades. Como é possível convencer um banco de investimentos ou grandes produtores a colocar milhões de dólares nisso sem garantias sólidas? Isso levanta uma questão importante, que é justamente o núcleo do problema. O grande diagnóstico dessas análises feitas no Brasil mostra que a escassez de metodologias padronizadas criou um verdadeiro abismo. Um abismo entre a teoria e a prática. Exatamente. De um lado desse abismo, a gente tem a dinâmica ecológica. A biologia pura, o acúmulo de biomassa, o microclima. E do outro lado? Do outro lado, a gente tem a dinâmica socioeconômica, o custo da enxada, as horas de trabalho do tratorista, a oscilação da renda e, claro, o risco de falência do produtor. O produtor precisa pagar os boletos no fim do mês. Sim, a agrofloresta não escalou porque ninguém tinha construído uma ponte matemática sólida entre a biologia e as finanças. A MTA foi desenhada exatamente para ser essa ponte. Ok, então, já que o problema é a falta dessa receita escalável, vamos olhar como a MTA estrutura esse manual. Vamos lá. Pelo que as fontes indicam, o modelo abandona a intuição e cria um protocolo em blocos rígidos e padronizados, quase como um código aberto de software que pode ser instalado na Terra. Como isso funciona na prática? A genialidade está na modularidade da coisa. O protocolo estabelece uma unidade básica e replicável de 1 hectare. 1 hectare certinho. Isso. Mas, para garantir rigor científico e permitir auditorias futuras, esse 1 hectare não é tratado como um bloco único. Ele é dividido em 4 subblocos de 0,25 hectares. Ah, para ter um controle melhor. Exato. Isso permite testar diferentes arranjos e ter áreas de controle. E o modelo impõe um horizonte mínimo de planejamento de 10 anos. Não se avalia uma transição ecológica em 2 safras. É um compromisso de longo prazo. E todo esse processo de 10 anos é fatiado em fases muito bem delimitadas, certo? Muito bem delimitadas. Certo, eu tô curiosa. Vamos caminhar por essas fases para visualizar a transformação acontecendo na Terra. Tudo começa na fase 0. Isso mesmo. A fase 0 dura apenas os primeiros 2 meses e é focada inteiramente em diagnóstico e compactação daquele pasto. Qual é o microclima base ali? Quanta água a terra consegue absorver antes de escorrer? É a parametrização do modelo matemático para aquele terreno específico. Perfeito. Faz todo sentido. É tipo medir a fundação antes de levantar os pilares. E a fase 1? Imagino que seja aqui que a terra começa a ser rasgada. A fase 1 vai do mês 0 até o 12º mês de implantação. E aqui o documento aponta algo bem contraintuitivo para muitos agricultores tradicionais. O que seria? O foco não é plantar as árvores nobres e valiosas que vão dar lucro daqui a 10 anos. O foco absoluto é criar um fluxo de biomassa. Usando espécies de crescimento rápido. Isso. Usa-se o plantio de espécies de ciclo muito curto, como rabanete, feijão ou milho, consorciadas com plantas que crescem rápido apenas para serem podadas depois. Entendi. O objetivo biológico é cobrir o solo intensivamente para amortecer aquele sol castigante, criar um microclima ameno e descompactar a terra com essas raízes rápidas. Exatamente. O solo precisa respirar primeiro. E de quebra, essas culturas de ciclo curto, como feijão, já geram um caixa inicial para o produtor não falir no primeiro ano. Exato. Garante a sobrevivência financeira. Isso nos leva à fase 2, que vai do 1º ao 3º ano, que é chamada de estratificação e diversificação. Como a fase 1 já criou uma cama mais amigável de solo e microclima, agora as espécies perenes estruturantes conseguem sobreviver. Perfeito. Começam a entrar as árvores que vão formar os diferentes andares da floresta. O sistema ganha complexidade vertical e a diversidade de produtos aumenta bastante. O que diminui o risco de depender de uma safra só. E finalmente chegamos à fase 3, que vai do 3º ao 10º ano ou mais,
que as fontes chamam de consolidação produtiva. Na fase 3, os estoques de carbono no solo já começam a se estabilizar de verdade. A biomassa atinge um volume em que o sistema quase se autoaduba através da queda constante de folhas e galhos podados. A natureza trabalhando de graça, basicamente. Sim, a volatilidade da renda do produtor cai muito, porque agora ele tem produtos sendo colhidos em diferentes meses do ano. E a biodiversidade atinge níveis altíssimos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem estuda modelos de negócios. Se a gente olhar para essa estrutura, a MTI está tratando o agricultor de uma maneira que o mercado tradicional não trata. Ele deixa de ser apenas um mero plantador. Exato. Aquele plantador que joga semente, aplica fertilizante, colhe e vende no mesmo semestre. A MTI trata o produtor rural como CEO de uma startup de capital natural. CEO de uma startup de capital natural. Eu gosto dessa visão. Porque, durante a fase 1 e 2, ele não está apenas sobrevivendo para pagar as contas. Ele está ativamente investindo e acumulando o que a pesquisa chama de capital ecológico. É uma dinâmica muito profunda. A matemática da transição proposta no modelo usa o conceito de vetor de estado. Vetor de estado. Como isso funciona? Imagina um balanço patrimonial, mas em vez de contar dólares ou maquinário, esse vetor registra o acúmulo de carbono, a porosidade do solo e a diversidade de espécies. Ah, entendi. O estado futuro da fazenda depende das ações de manejo do presente, combinadas aos fatores do bioma e, claro, aos inevitáveis choques externos, como uma seca prolongada. Isso significa que a produção agrícola de curto prazo está literalmente financiando a sucessão ecológica de longo prazo no mesmo metro quadrado. Sim, não é mais aquela velha dicotomia. Aquela coisa de, neste pedaço da fazenda eu planto soja para lucrar e naquele outro pedaço lá no fundo eu deixo uma mata crescer para cumprir a lei ambiental. Exato. O lucro e a restauração andam de mãos dadas agora. Mas, trazendo de volta a visão do CEO dessa startup, se alguém chega num banco para pedir crédito para financiar essa transição de 10 anos, o gerente do banco não vai aceitar como garantia a promessa de que o solo está ficando mais fofinho, né? Com certeza não. Os bancos precisam de números duros. São necessários KPIs, indicadores-chave de desempenho, que um acadêmico ou um auditor financeiro possa verificar e atestar. Como a MTA traduz essa ecologia toda em planilhas? Bom, o modelo cria 4 índices operacionais que funcionam como o painel de instrumentos desse sistema. Vamos passar por eles? Qual é o primeiro? O primeiro é o ISB, o Índice de Sintropia de Biomassa. Ele não mede apenas quanta palhada existe no chão, sabe? Ele vai mais fundo. Sim, ele calcula a capacidade matemática do sistema de gerar e ciclar a própria biomassa, sem que a produtividade das culturas financeiras despenque. É uma medida de autonomia do sistema em gerar o próprio adubo. Fantástico! E temos o segundo índice, focado na biologia? Certo. Isso, o IBAR, Índice de Biodiversidade Agroflorestal Reguladora. A diferença aqui é que não se trata apenas de contar quantas espécies de insetos ou plantas existem no local. O que ele mede, então? O IBAR mede as funções que essas espécies desempenham. Existe redundância no sistema. Tipo, se uma espécie de árvore for atacada por uma praga, tem outra que cumpre a mesma função de fazer sombra ou fixar nitrogênio. É uma métrica de resiliência. Ok, esses dois primeiros medem as engrenagens biológicas. Mas e a visão geral? Como se sintetiza isso para quem analisa de fora, tipo um investidor? Com essa síntese existe o terceiro indicador, o ITA, Índice de Transição Agroflorestal. Ele agrega o desempenho do solo, da biomassa, do microclima e da biodiversidade numa nota unificada. É tipo um termômetro geral do avanço ecológico. Exatamente. Mas o quarto índice é possivelmente a verdadeira revolução do documento. Ah, acho que é o momento de responder a pergunta vital. Como o produtor paga os boletos e compensa a falta de sono durante essas fases iniciais, né? Exatamente o que o CNPA tenta resolver. O coeficiente de neutralidade produtiva agroflorestal. E como ele faz essa conta? Esse índice pega todo o ganho ecológico medido pelos outros indicadores e divide pelo esforço humano e financeiro aplicado. Ele calcula, de forma bem fria,
Se todo aquele imenso trabalho manual, os custos de manejo e o risco assumido realmente se pagam. Nossa, quer dizer que uma agrofloresta pode ter índices lindíssimos de carbono, mas se o CNPA for negativo. Significa que ela está sugando o produtor financeiramente e energeticamente, e isso a torna insustentável no longo prazo. Isso traz uma realidade brutal e extremamente necessária para a conversa. Não adianta salvar o planeta e falir a família do agricultor. Exato. Agora, as fontes mencionam que para alimentar esses índices com dados reais, são utilizadas metodologias como a eficiência do uso da luz, a sigla LUE, e um desenho chamado BASI. Para a gente não deixar nossa audiência perdida nos jargões, como isso é medido de fato, lá no campo, com a bota suja de terra? Excelente ponto. Vamos começar pela LUE, eficiência do uso da luz. Ela mede a produtividade primária baseada na radiação solar. Na prática, instala-se sensores acima e abaixo do dossel das árvores. E o que esses sensores captam? No modelo, calcula quanta energia solar está efetivamente batendo nas folhas e se transformando em fotossíntese e biomassa versus quanta luz está apenas torrando o solo nu. Num pasto degradado, a eficiência deve ser péssima, né? O sol apenas evapora a água. Exatamente. Já numa agrofloresta bem estratificada, cada raio de sol é interceptado por uma folha diferente em vários andares de altura, o que maximiza muito a produção de energia por metro quadrado. É quase como calcular a eficiência de vários painéis solares empilhados. Muito interessante. E sobre o BASI? Eu imagino que seja a forma de comprovar que foi o produtor quem causou a melhora e não só uma coincidência ou um ano que choveu mais. Uma dedução perfeita. BACI significa Before, After, Control, Impact. Ou seja, antes, depois, controle e impacto. No campo, isso quer dizer que, ao iniciar aquele hectare agroflorestal, o produtor isola uma pequena parcela do pasto degradado original, logo ao lado, e a mantém intocada. Ah, entendi. Como uma amostra de como era antes. Isso. Durante 10 anos, compara-se o avanço da floresta não com uma ideia teórica, mas diretamente com aquele quadrado da morte que ficou como testemunha. Isso elimina os ruídos de dados e prova irrefutavelmente o impacto daquele manejo. Mas vem cá, a gente tem provas documentadas de que essa mecânica toda realmente dá frutos num espaço de tempo razoável para a economia humana? Porque os modelos matemáticos, eles aceitam qualquer variável no papel. O que é fascinante aqui é que a resposta está nos próprios dados de campo brasileiros que embasam a teoria. O relatório traz um estudo empírico longo sobre a conversão de pastagens exauridas em agroflorestas focadas em cacau. E quais foram os resultados reais? Os dados mostram que, em apenas 12 anos de implementação, os ganhos físicos e biológicos no solo já são estatisticamente muito significativos. A densidade da terra melhora, os estoques de carbono disparam, a infiltração de água da chuva muda completamente de padrão. Nossa! E olha, 12 anos na escala da natureza não é nada. É um piscar de olhos. E não para por aí. Quando o estudo observa os sistemas que chegam a 25 anos de maturação, os resultados são ainda mais chocantes. Sério? O que acontece? A complexidade da macrofauna, sabe? Todos aqueles insetos e micro-organismos que reciclam nutrientes e evitam doenças, atingem números que encostam vertiginosamente nas condições de uma floresta nativa primária. Uau, isso muda tudo! Esses dados provam que a agrofloresta madura consegue ocupar uma posição econômica e biológica perfeita. Não é aquela agricultura convencional que esgota os recursos. Sim, mas também não é um parque nacional intocável onde a gente não pode produzir nada. Exato. Ela produz safras comerciais consistentes enquanto o próprio sistema faz a manutenção da fertilidade. O que nos leva para a camada macroscópica dessa investigação. A gente já provou aqui que a engrenagem roda e funciona no nível micro, lá dentro daquele hectare auditado com o Bassini e os sensores de luz. Mas, de acordo com o estudo, como essa matemática toda afeta a economia geral de um país e a formulação de políticas públicas? É o próximo passo lógico. Afinal, se o negócio é tão bom e lucrativo, os governos deveriam estar despejando subsídios nisso, né? Deveriam mesmo. E o ponto de virada para a escala macroeconômica acontece quando o mercado passa a precificar o que o relatório chama de serviços não mercantis. Serviços não mercantis? Explica isso para quem está ouvindo a gente. Pensa assim,
Atualmente, se um produtor colhe uma tonelada de cacau agroflorestal e outro colhe uma tonelada de cacau de um sistema químico que polui o rio, O mercado paga o mesmo preço pela saca. É frio assim. exatamente, o mercado ignora o método na hora de precificar. No entanto, a rentabilidade do modelo MTA dispara muito quando a conta começa a incorporar o sequestro de carbono profundo, a regulação do microclima regional, Que é o que garante que as chuvas continuem caindo, né? sim, e a redução drástica da perda de nutrientes que polui os lençóis freáticos. Então, o que tudo isso significa para o poder público? A matemática da MTA parece ser a chave para forçar uma mudança real nas regras do jogo. O documento é categórico ao afirmar que as políticas públicas precisam abandonar essa visão míope, baseada apenas em distribuir crédito para pacotes tecnológicos de sementes e agroquímicos. E qual é a alternativa proposta? A recomendação é alinhar linhas de crédito com taxas decrescentes conforme o ITA do produtor aumenta. Ou seja, quanto mais ele regenera, menos juros ele paga. Isso faz muito sentido. E claro, oferecer assistência técnica qualificada e estabelecer programas robustos de pagamentos por serviços ambientais, os famosos PSAs. E tem alguma ressalva nesse processo de escalabilidade? Sim, há um alerta metodológico bem importante. A escalabilidade real não se dá tentando copiar e colar a mesma agrofloresta em qualquer lugar do Brasil. É preciso adaptar os parâmetros do modelo para as condições de cada bioma, seja o Cerrado, os Pampas ou a Amazônia. Entendi. Não dá para forçar uma tecnologia icônica em todos os ecossistemas. Esse é o erro clássico que a MTA quer evitar. Exatamente. A biodiversidade não aceita receita de bolo industrial. Bom, para recapitularmos e amarrarmos tudo o que foi investigado hoje, a macroeconomia da transição agroflorestal, que foi detalhada por essa pesquisa da USP, executa um movimento histórico para o futuro da nossa resiliência climática e alimentar. Um movimento super necessário. Ela tira a restauração ecológica daquele reino romântico do conhecimento puramente intuitivo ou da dependência de um artesão da terra e a transporta para uma estrutura matemática, auditável e testável. Trazendo para a linguagem das finanças. Isso. Ela organiza o processo natural em fases claras de sucessão, estabelece métricas frias como o ISB para medir ganhos de biomassa e mantém uma vigilância implacável através do CNPA para garantir que o produtor rural consiga pagar as suas contas enquanto ele está lá trabalhando na linha de frente dessa regeneração ambiental. E se a gente conectar isso ao cenário macro, a verdadeira contribuição dessa pesquisa de doutorado se torna ainda mais evidente. Como assim? Durante décadas, bancos de desenvolvimento e organismos globais hesitaram muito em direcionar grandes volumes de capital para a restauração ecológica, porque, faltava garantia dos números. Faltava a linguagem que o sistema financeiro entende e só confia. Perfeito. A MTA preenche essa lacuna com um arcabouço super sólido de variáveis comparáveis e equações. Ela prova, com dados empíricos, que financiar a natureza não é tipo um ato de caridade ambiental. É um investimento. É o investimento na infraestrutura econômica mais eficiente e essencial que a gente tem à disposição hoje. Isso nos traz ao cerne de toda essa transformação para quem está nos escutando. O verdadeiro valor da agricultura do futuro não está apenas na maçã, no feijão ou no cacau brilhante que chega ali na gôndola do supermercado. Está muito além disso. O valor monumental que a MTA agora nos permite medir em planilhas, com números, reside no trabalho invisível que ocorre debaixo e acima da terra. A sombra das folhas esfriando um terreno escaldante, a biomassa ciclando energia, as raízes profundas ancorando a água. É um sistema vivo operando a nosso favor. E para deixar uma provocação final aqui, para expandir a mente de quem acompanha a nossa análise hoje, se modelos matemáticos como esse já são capazes de calcular com extrema precisão o valor financeiro do frescor de um microclima, da diversidade de micro-organismos ou da retenção de carbono no solo, Em que momento a chave vira, né? pois é, em que momento a nossa economia global vai parar de tratar esses elementos vitais como recursos infinitos, descartáveis e gratuitos, e começar a contabilizá-los de uma vez por todas como a moeda mais valiosa, forte e insubstituível de todo o planeta? Fica a reflexão.